Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Bendito para 2 dias com Ageu na reconstrução do templo. Nós já estamos na reta final do Antigo Testamento, na nossa jornada juntos até o Apocalipse, e é uma alegria ter a sua companhia. Eu gostaria de começar fazendo uma retrospectiva histórica para que você entenda o contexto em que o livro de Ageu foi escrito. Em 586, depois de muitos avisos dos profetas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela 3ª vez e destruiu os muros, o templo e a cidade de Jerusalém. Grande parte do povo foi levado para o cativeiro na Babilônia e lá ficou por 70 anos. Para que se cumprisse a palavra de Deus dita através dos profetas Isaías e Jeremias, o poderoso rei Ciro conquistou a Babilônia e depois emitiu um decreto que permitia aos judeus voltar à sua terra natal. E assim, o primeiro grupo voltou sob a liderança de Zorobabel. A glória do antigo reino e do antigo templo já não existia mais. Tudo o que restou foram os escombros de Jerusalém e a difícil tarefa de reconstruir a cidade. Sob a liderança de Zorobabel, iniciou-se a reconstrução do templo. Mas, apesar de começarem muito bem, depois de 2 anos a obra parou por causa do desânimo e da falta de foco e permaneceu assim por cerca de 14 a 15 anos. Naqueles anos difíceis do retorno do exílio da Babilônia, Deus falou ao seu povo por meio do profeta Ageu. Ageu é o primeiro entre os profetas menores pós-exílicos. Tanto Ageu quanto Zacarias e Malaquias profetizaram para o remanescente que retornou do exílio da Babilônia. Ageu começa seu livro trazendo uma mensagem de Deus para 2 homens importantes em Jerusalém. Zorobabel, que era o governador de Jerusalém e o descendente do último governante legítimo de Judá, Jeconias. E também Josué, que não é o Josué que foi o sucessor de Moisés, mas sim o sumo sacerdote. Quando Ageu proferiu esta primeira palavra profética, o remanescente do povo já tinha voltado da Babilônia há 18 anos. O alicerce do templo já havia sido lançado e o altar do sacrifício havia sido reconstruído. Mas o templo ainda não havia sido terminado porque, como já dissemos, o trabalho estava parado há cerca de 14 ou 15 anos. O povo de Deus, cidadãos de Jerusalém, estavam convencidos de que ainda não era a hora de retomar as obras do templo. A terra ainda estava desolada após 70 anos de abandono, o trabalho era difícil, eles não tinham muitos recursos, nem mão de obra, e tinham enfrentado inimigos que resistiram à construção do templo. Além disso, já que tudo estava tão difícil, com certeza era porque Deus não queria que eles reconstruíssem o templo, pelo menos não por enquanto. Note que no versículo 2, Deus não disse meu povo, mas sim este povo. Ele disse isso porque ouviu as desculpas e viu a falta de prioridade do povo. Eles realmente não estavam vivendo como seu povo. É importante lembrar que esses judeus não eram pessoas más. Eles eram um remanescente que retornou da Babilônia e eram os mais comprometidos com o Senhor e com a restauração de Jerusalém, apesar dos problemas que enfrentaram. As ações do povo mostravam que para eles era hora de morar em casas bem construídas, algumas até luxuosas. Claro que esse não era um problema em si mesmo. O verdadeiro problema era que eles estavam vivendo confortavelmente enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Era uma questão de prioridades mal ordenadas. Deus esperava que eles não descansassem até que a obra de Deus prosperasse, tanto quanto suas vidas pessoais. Deveriam ter se empenhado pela obra de Deus, tanto quanto se empenharam pelo seu conforto e seu luxo pessoais.
Mas o tempo foi passando e o projeto de Deus foi caindo no esquecimento. Foram se conformando pelo fato de o altar ter sido restaurado. Na mente deles, eles estavam fazendo pelo menos o básico, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Nesse contexto, o profeta Ageu surgiu no meio do povo como um despertador, indesejável, porém necessário. É evidente que as prioridades do povo judeu não estavam na ordem correta, mas será que alguns do povo de Deus nos dias de hoje não refletem o mesmo pensamento? Às vezes não se faz um investimento mais ousado em missões, por exemplo, porque não há recursos. Muitos dos recursos dos cristãos é usado para investimentos que não têm valor eterno. Suas ofertas são pequenas e suas dívidas são enormes. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e devolvemos o que é dele fielmente, abrimos a porta para sermos abençoados e para o tipo de mordomia que honra ao Senhor. Ageu convidou o povo a fazer um exame introspectivo. O verbo considerar significa meditar, pensar com cuidado sobre suas vidas e suas ações. Eles semeavam muito, mas colhiam pouco. Quando comiam e bebiam, não se sentiam saciados. Suas roupas não os aqueciam e sua renda não cobria as despesas. À medida que as provisões se tornavam escassas, os preços subiam e era como se o comprador carregasse seu dinheiro num bolso furado. O mesmo ainda acontece nos nossos dias. Às vezes, nossas prioridades estão fora de ordem e quando isso acontece, nada nos satisfaz. E então, continuamos investindo tempo, dinheiro e energia em busca de algo que realmente possa nos satisfazer. Nesse momento, o melhor a fazer é nos voltarmos para o Senhor e reordenar nossas prioridades antes que Ele precise usar uma crise para nos despertar para que o coloquemos em primeiro lugar. O povo de Judá atribuía tudo aos tempos difíceis, mas Deus estava tentando fazê-los entender a verdadeira razão das suas dificuldades. Por isso, Ele os convocou ao trabalho. Era hora de eles começarem a se preocupar em agradar ao Senhor seu Deus, em vez de agradar a si mesmos. Quando Yahvé foi negligenciado, eles ainda conseguiram construir suas próprias casas, mas ele não enviou a chuva e nem abençoou as suas colheitas. Quando Deus fala pela sua palavra, a única resposta aceitável é a obediência. Diante da mensagem dada por Ageu, os líderes e todo o povo uniram-se em obediência às instruções de Deus, motivados por um temor reverente do Senhor que os levou à obediência. Afinal, ele é o Senhor dos Exércitos, um título usado mais de 10 vezes nos 2 capítulos de Ageu. Deus estava lá para encorajá-los e fortalecê-los para a obra da reconstrução do templo. Como sempre, é Ele quem nos capacita e nos encoraja a cumprir a sua vontade. O Senhor despertou primeiro a liderança, Zorobabel e Josué, e esse despertamento se estendeu a todo o povo. Foi um despertamento no íntimo que os animou para fazer a obra da reconstrução da casa do Senhor. Devemos supor que as 3 semanas intermediárias entre o versículo 1 e o versículo 15 foram gastas na coleta de madeira na região montanhosa, conforme a ordem dada no versículo 8, para que então fosse retomado o trabalho da reconstrução da casa de Deus. E no capítulo de amanhã, vamos observar a diferença entre o templo construído por Salomão e o novo templo reconstruído pelo remanescente que voltou da Babilônia. Não perca o 2º e último capítulo do livro de Ageu, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!